Chama. Olá, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, cariño? ¿Están todos bien? Gracias. ¿Cómo fueron las pruebas? Bien? Graças. Só lembrando que as provas valiam 6 pontos. 3 da prova e 3 do qualitativo. O qualitativo são todas as tarefas realizadas durante o mês letivo, ok? Então, mais uma vez, vocês fizeram a terceira avaliação, né? Agora vamos partir para a quarta e vai valer 6 pontos. 3 de atividades e 3 da avaliação, ok? Escolinha Menino Jesus, Instrui e Educa, 7º ano, Espanhol, Maestro Silvestre. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma aula junto com meus alunos do 7º ano A e B. Estamos juntos. Vamos juntos estudar. Bueno, vamos trabalhar, estudar e condicional irregular, né? A gente, na aula que a gente viu sobre o condicional regular, a gente observou que a gente aprendeu que as terminações era só acrescentar no final do verbo que terminasse em AR, ER e R, certo? Aí quais são as terminações? Ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Essas mesmas terminações da forma regular, nós iremos aplicar na forma irregular. Ah, professor, então vai ser garapa com pastel. Eu digo sim. Mas como estamos falando de verbos irregulares, vai aparecer uma situação aí. O bom da questão é que você já aprendeu as terminações com os regulares e vai saber que são as mesmas terminações para as formas irregulares, certo? Então, o que vai acontecer, professor? Raiz alterada do verbo irregular mais as terminações. Ia, primeira pessoa do singular, ias para o tu, segunda pessoa do singular, ia para o ele, os, tele, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, nos outros, nos outras, íamos. Segunda do plural, vos outros, vos outra, iais. E a terceira do plural, ellos, ellas e os teles, iam. Professor, beleza, né? A R, terminações as mesmas do regular. Beleza, correto. Então, professor, o que é a raiz alterada? Para la conjugación de los irregulares e condicional se añade, se acrescenta las mismas terminaciones que a los verbos irregulares ou regulares. Pero as raízes sofrem modificações, ou seja, a raiz do verbo vai sofrer uma modificação. ¿Te acuerdas de que para descobrir qual é a raiz do verbo basta conquitar as terminações, a R e R? Professor, quando é que o verbo sofre essa raiz? Essa raiz vai acontecer de acordo com o verbo irregular que for apresentado a você, né? Então, vocês vão fazer no caderno esta atividade aqui. Tá aqui o verbo no infinitivo. Tá aqui a raiz dele já alterada. Aí vocês vão montar no caderno. Bota lá, cabeçalho. Aí bota tarea de espanhol, tarea do vídeo. Aí coloca, conjugar os verbos irregulares, alterando a raiz. Aí tá aqui, desci. Se fosse regular, eu ia colocar só a terminação. Como ele é irregular,
aí vai ocorrer mudança na raiz. Tá aí como é que ficou a raiz dele? Ficou modificada. Então, a raiz desses verbos está modificada dessa forma. Temos 12 aqui. E aí, de acordo com a pessoa que ele for ser conjugado, é que você aplica a raiz. Então, você pega esses verbos, 12 verbos, coloca lá no caderno e conjuga. Escolhe uma, duas, três pessoas e aplica a raiz dele. Ou seja, você não vai pegar os 12 e conjugar todos os 12, certo? Primeiro, segundo, não. Você escolhe, vamos supor, desci. Aí você coloca de, já está alterada a raiz, né? Aí você bota assim na frente. Joi. Joi, de, ria, na primeira pessoa. Aí, tu dirias. Pronto, escolhe só duas pessoas para cada verbo, para conjugar. A ser, a, bota o nos outro. Aríamos, vós outros, arias. Aí você vai escolhendo duas pessoas para cada verbo, colocando os dois, certo? E aí, cada verbo desse aí, você observa a mudança que ocorreu na raiz. Então, recapitulando, as terminações, que são essas aqui, ó. Ia, ias, ias, íamos, ias, ias. As mesmas terminações do regular aplica na forma dos verbos irregulares. A diferença é que nos regulares você pega o verbo no infinitivo e aplica só a raiz no final, sem tirar o R. Aqui não. Aqui o que vai acontecer? Ele sofre mudança na raiz, perde o AR, o IR, o ER, vai perder e vai modificar a raiz, aí você vai acrescentar essa raiz para esse verbo modificado. Por isso que ele é chamado condicional irregular. E quando se trata de verbo irregular, você já sabe que vai ter alguma modificação. Ok? Bueno. Agora na página 48 do seu livro de espanhol, na questão 4, completa as frases em condicional. Esse condicional aqui ainda é o regular dessa questão, certo? Então, mi madre não viajaria em globo, pero yo sí que viajaria. Então, como nesse modelo que você vai fazer, ó, a letra A. Mis hermanos não trabalhariam no centro de la ciudad, pero yo sí que trabalharia. Aí você vai montar a letra B. Maria e Pepa não conduziriam nesta cidade. Aí você vai fazer como aí no modelo que está respondido. Só modificando a questão do verbo que muda de verbo para verbo, né? Mas a terminação vai ser a mesma. Letra C, Maurício não estudaria nesta universidade. Aí você vai completar seguindo o modelo em anexo, ok? Bueno, na questão 5, diz-se os verbos destacados em latim expressam. Ó, você vai anotar cada verbo que está destacado dentro do box e depois vai dizer qual que expressa condição, hipótese ou probabilidade. Ó. No primeiro, Gracia, tu dirias que sou um tipo atrativo? Depende. Depende de quê? De quanto me darias, de quanto me pagarias por ser tu representante. Então, dirias e pagarias, você vai falar qual é deles que está expressando condição, hipótese ou probabilidade. Ok? Agora na questão 6, sim, você observa em la primeira persona la modificação que sofre la raiz do verbo e completa la conjugação de condicional. De condicional. De si, poder, tener e a ser. Aí tá moleza, né? Por quê? Porque já tem a raiz modificada.
Com a raiz modificada, você vai só seguir o padrão e acrescentar as terminações. Eu não sei se na prova vai ter as raízes modificadas, né? Mas você aí já deu sorte na questão 6, porque a raiz está modificada já para você na primeira pessoa. Você segue padrão e vai formulando as demais. Bueno? Na questão 7 da página 49, utiliza um elemento de cada coluna e escreve frases com os verbos em condicional, certo? Então você tem, ó, minha irmã e Joy, Maria e Pilar, las chicas e alcaide, tu, vos, tu e tus padres. Sabe o que é um alcaide? Alcaide é prefeito. AC, deci, poder, tener, escrever, cambiar. Tratar selectivamente la basura, né? Tratar seletivamente, juntar sempre o lixo. Uma casa para alquilar, uma casa para alugar. Uma carta ao presidente, um nuevo hospital na cidade, la verdade sobre acidente de coche, certo? Então, eu coloquei aí, o primeiro modelo, como é que você vai fazer? Minha irmã e Choi poderíamos tratar selectivamente la basura, né? Então, minha irmã e eu poderíamos tratar seletivamente o lixo. Então, como é que você vai fazer as demais? Maria e Pilar, las chicas e alcade, cambiarias. Cambiarias fica na interrogativa, né? Tu e tus padres também fica na interrogativa. Então, esse é o modelo como que é para fazer a questão 7, montando as palavras do box com o verbo irregular, modificando a raiz desse verbo e colocando a terminação de acordo com o sujeito, a pessoa da frase. Beleza? Na questão 8, lia o conto popular e completa-lo com os verbos em lo parênteses em condicional, certo? Então, você vai fazer a conjugação como nesse modelo aí, ó. Condicional irregular. Iba la lechera con su cantaro. Pensaba que con la venta de la leche se compraria unas gallinas. Las gallinas pondrían huevos que lhe dariam. Aí você aplica a terminação, a conjugação no restante dos verbos de dentro do parênteses para completar o conto popular, uma narrativa, certo? Aí, tarefinha do livro, você faz a página 50, 51, 52 e 53. Leitura e interpretação, viu? Para você fazer no livro, 50, 51, 52 e 53. Só lembrando que na plataforma também vai ter uma atividade. E aí você sempre, quando fizer as atividades, coloca lá. Se você colocar a atividade na plataforma, não precisa você mandar a foto no PV. Agora, se você não conseguir colocar a atividade na plataforma, aí você manda a atividade no PV, que é para eu colocar o seu qualitativo, para você ganhar os seus 3 pontos por todas as atividades realizadas, ok? Então, na atividade do livro que você vai fazer, a gente fecha a unidade, na próxima unidade a gente continua, ok? Hasta la vista!